Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ele foi o 12º rei de Judá, sucedendo seu pai Jotão no trono. Seu reinado foi entre 732 e 716 a.C. O governo de Acás foi durante o período do reino dividido, pois após a morte do rei Salomão, as tribos de Israel foram divididas em 2 grupos, conhecidos como o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Acás começou a reinar em Judá, no 17º ano do reinado de Peca, rei de Israel. No geral, os reis do reino de Israel foram mais perversos que os reis do reino de Judá. Porém, alguns reis de Judá foram tão perversos quanto os piores reis de Israel, e o rei Acás foi um deles. Seu reinado foi marcado por uma série de eventos tumultuados e decisões controversas, que tiveram impacto profundo sobre o povo de Judá. Fica conosco, e vamos conhecer todos os detalhes do reinado de Acás na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. O rei Acás não seguiu o exemplo de seu pai Jotão, que andou em obediência a Deus. Sua história está registrada na Bíblia, nos livros de 2 Crônicas, capítulo 28, e 2 Reis, capítulo 16. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 28, diz que Acás, ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar Baal. Queimou incenso no vale de Ben-Rinom e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra dos israelitas. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Por causa de suas ações, desde o início de seu reinado, Acás enfrentou grandes desafios, incluindo ameaças militares dos reinos vizinhos e pressões políticas internas. E ao invés de buscar orientação e proteção divina, Acás optou por seguir um caminho de perversidade e desobediência aos mandamentos de Deus. Sua desobediência e infidelidade a Deus não apenas afetaram seu próprio reinado, mas também influenciaram negativamente o povo de Judá, levando-os a se afastar da verdadeira adoração e a enfrentar as consequências da ira de Deus. Por causa de seu pecado, o Senhor entregou Acás nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muitos de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou Acás e matou muitos de seus soldados. Em um só dia, Peca, rei de Israel, matou 120.000 soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Uma das ações mais controversas de Acás foi sua decisão de buscar ajuda do reino assírio em vez de confiar na proteção de Deus. Acás estava sendo ameaçado de diversas partes, pois os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 28 e versículo 18, diz que os filisteus haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Neguebe, e conquistaram e ocuparam muitas cidades com seus povoados. O rei Acás então pediu ajuda ao rei da Assíria. Mas esta aliança que Acás fez com o rei da Assíria resultou na submissão de Judá ao Império Assírio e no pagamento de tributos significativos, enfraquecendo assim a independência e a dignidade do povo de Judá. Pois quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, atacou Acás ao invés de ajudá-lo. Acás então tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas de seus oficiais, e os entregou ao rei da Assíria como tributo, mas de nada adiantou. E mesmo estando em grande dificuldade, o rei Acás foi ainda mais infiel ao Senhor, e ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois estava certo de que se esses deuses pagãos haviam ajudado o rei da Síria, também o ajudaria se lhes oferecesse sacrifícios. Mas ao invés de ajudá-los, esses falsos deuses foram a causa de sua ruína, e da ruína de todo o povo de Judá. E sendo ainda mais perverso, Acás pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou, trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali, e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá, para queimar incenso a outros deuses, e com isso provocou a ira do Senhor. A ruína política do reinado do rei Acás teve a ver com a sua ruína espiritual. Acás foi muito idólatra, construindo altares e sacrificando a outros deuses. Toda a perversidade de Acás ficou evidente diante do fato de que ele apresentou ofertas no vale de Inom, e chegou a queimar seus filhos em sacrifício imitando os costumes dos povos pagãos. E por tudo isso, a Bíblia identifica o rei Acás como alguém que não fez o que era reto aos olhos do Senhor.
preferindo aquilo que era abominável e provocando a ira de Deus. Sua desobediência e infidelidade não apenas afetaram seu próprio reinado, mas também influenciaram negativamente o povo de Judá, levando-os a se afastar da verdadeira adoração e a enfrentar as consequências da ira de Deus. Quando Acaz morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá, e seu filho Ezequias foi seu sucessor. O reinado do rei Acaz é um lembrete poderoso das consequências da desobediência e da falta de fé. Sua escolha de confiar na força humana, ao invés de confiar em Deus, levou à decadência espiritual e moral de Judá, resultando em consequências desastrosas para o reino. Além das consequências políticas e sociais de suas escolhas, o abandono de Acaz em relação a Deus e sua busca por outros deuses também trouxeram graves consequências. Ao se afastar da adoração ao verdadeiro Deus, Acaz mergulhou em práticas religiosas corruptas, incluindo a adoração de ídolos pagãos e até mesmo sacrifícios humanos. Essa apostasia espiritual não apenas desviou Acaz e seu povo do caminho da verdadeira adoração, mas também os afastou da comunhão com Deus e da bênção divina. No entanto, a história do rei Acaz também serve como um aviso, lembrando-nos da importância de buscar a orientação e a proteção de Deus em todas as circunstâncias. Acaz é uma figura bíblica que nos lembra das escolhas que enfrentamos diariamente entre seguir o caminho da obediência e da fé, ou sucumbir à tentação da autossuficiência e falta de fé. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o reinado do rei Acaz. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!